Aos 40 anos, seu corpo já passou por diversas mudanças, e o impulso de buscar resultados rápidos no treino pode ser uma armadilha. Mas e se a sabedoria pudesse ser sua maior aliada para evitar exageros e manter a forma de maneira eficiente e segura? Nesse vídeo, vamos te mostrar como equilibrar essas duas forças e garantir que suas decisões no treino sejam mais estratégicas e menos impulsivas. Se você já se viu indo além do necessário, treinando de forma intensa sem planejamento, ou sofrendo com lesões que poderiam ter sido evitadas, fique comigo até o final. Hoje você vai descobrir como transformar sua rotina de treino, com dicas práticas que vão te ajudar a alcançar resultados consistentes e duradouros, sem prejudicar sua saúde. Está cansado de tentar de tudo e não ver progresso, ou de sofrer com o impulso de exagerar no treino? Então, esse vídeo foi feito para você. Vamos juntos entender como a sabedoria pode ser sua arma secreta para uma jornada fitness equilibrada após os 40. Ao atingir os 40 anos, o corpo passa por transformações naturais que afetam diretamente o desempenho nos treinos. A recuperação muscular tende a ser mais lenta, o que torna essencial respeitar os períodos de descanso. Nessa fase, é comum que os treinos impulsivos tragam mais prejuízos do que benefícios, principalmente quando o foco está em intensidade em vez de qualidade. Por isso, entender essas mudanças é o primeiro passo para um treino eficiente e saudável. A redução da produção de hormônios como testosterona e o declínio da massa muscular são fatores importantes a considerar. Esses fatores podem levar à diminuição da força e da resistência física, o que exige adaptações no tipo e intensidade dos exercícios. É aqui que a sabedoria entra em jogo. Em vez de tentar forçar o corpo a trabalhar como aos 20, o ideal é ajustar as expectativas e estratégias de treino para essa nova realidade. Além disso, as articulações e ligamentos tendem a perder um pouco de sua flexibilidade e mobilidade. Treinar com impulsividade, sem aquecimento adequado ou com cargas muito altas, aumenta o risco de lesões. Para evitar isso, o foco deve ser em treinos que fortaleçam os músculos de suporte e trabalhem a mobilidade, ajudando a manter a qualidade dos movimentos ao longo do tempo. Outro ponto fundamental é o metabolismo. Ele já não funciona na mesma velocidade que antes, e isso pode influenciar na capacidade de queimar gordura e na recuperação pós-treino. No entanto, com estratégias certas, como a combinação de exercícios de força e treino cardiovascular moderado, é possível manter o metabolismo ativo e continuar vendo resultados sem sobrecarregar o corpo. A mente também entra em cena. Muitas vezes, o impulso de treinar como se fosse mais jovem pode ser um reflexo de expectativas irreais ou de comparação com outras pessoas. É preciso sabedoria para reconhecer que o foco deve estar em longevidade e saúde, e não apenas em resultados imediatos. Isso não significa abrir mão de intensidade, mas ajustá-la para trabalhar a favor do corpo, e não contra ele. Compreender essas mudanças aos 40 é, na verdade, uma oportunidade de se preparar para o futuro de maneira mais consciente. Adaptar o treino para que seja sustentável a longo prazo demonstra maturidade e inteligência. A sabedoria está em equilibrar os desejos de progresso com respeito ao próprio corpo, garantindo que ele continue forte e saudável por muitos anos. Quando chegamos aos 40, o impulso de treinar com a mesma intensidade de anos anteriores pode ser uma armadilha perigosa. Muitos ainda sentem aquela vontade de compensar o tempo perdido ou de alcançar resultados rápidos, mas esse tipo de atitude pode resultar em lesões e frustrações. O corpo, já não tão resiliente, responde de forma diferente ao estresse físico, e ignorar essa realidade só aumenta o risco de sobrecarga. Treinar com intensidade excessiva, sem planejamento ou sem respeitar os limites do corpo, é um dos principais erros que resultam em lesões articulares e musculares, além de esgotamento mental. O impulso de ir além pode ser motivado pelo desejo de provar que ainda é possível acompanhar o ritmo de quando se era mais jovem, mas os efeitos desse comportamento podem ser devastadores. Lesões como tendinites, distensões e até problemas na coluna são mais comuns em quem exagera nos treinos sem dar a devida atenção aos sinais de alerta do corpo. Outro problema comum do treino impulsivo é a falta de paciência com os resultados. Na ânsia de ver mudanças rápidas, é fácil cometer o erro de aumentar a intensidade, o peso ou a frequência dos treinos de forma abrupta. Essa abordagem não só prejudica o desempenho, como também pode causar estagnação e retrocesso nos resultados. A frustração que surge desse cenário acaba minando a motivação, e o que poderia ser um treino produtivo se torna uma fonte de desgaste físico e mental. Além disso, o impulso descontrolado leva à negligência com etapas fundamentais do processo, como aquecimento, alongamento e recuperação. Muitos saltam direto para os exercícios mais intensos ou ignoram o tempo necessário de descanso entre as sessões. A sabedoria, nesse caso,
está em reconhecer que o corpo precisa de mais cuidado e planejamento para evitar as consequências negativas do exagero. Subestimar a importância dessas etapas pode significar semanas ou até meses afastado dos treinos devido a uma lesão evitável. Controlar o impulso no treino aos 40 não significa abrir mão de desafios, mas sim treinar com inteligência. É preciso entender que o progresso virá com consistência e respeito ao próprio corpo. Ao substituir o desejo impulsivo de resultados imediatos pela paciência de uma evolução sólida, você não apenas evita riscos, mas também constrói uma base física muito mais forte e resiliente para os próximos anos. Aos 40 anos, escolher os exercícios certos é fundamental para manter a saúde, o desempenho e evitar lesões. Essa escolha requer sabedoria, pois não se trata apenas de seguir tendências ou repetir o que funcionava há 20 anos. A chave é adaptar os treinos à realidade atual do seu corpo, considerando limitações, objetivos e a capacidade de recuperação. Optar por exercícios que fortalecem as articulações e promovem mobilidade é uma estratégia inteligente para garantir longevidade no treino. Treinos de força continuam a ser essenciais, mas com ajustes. Em vez de focar em levantar o maior peso possível, priorize movimentos que ativem vários grupos musculares e fortaleçam a musculatura de suporte, como agachamentos, flexões e levantamento terra com moderação. Esses exercícios não só ajudam a manter a massa muscular, que naturalmente tende a diminuir com a idade, como também protegem as articulações e previnem lesões. A sabedoria também se aplica ao equilíbrio entre exercícios de alta e baixa intensidade. Incorporar atividades como yoga, pilates ou alongamentos dinâmicos ao seu treino pode melhorar a flexibilidade e a mobilidade, elementos cruciais para manter a performance com o passar do tempo. Além disso, essas práticas ajudam a prevenir rigidez nas articulações e auxiliam na recuperação muscular, permitindo que você treine de forma mais eficiente e sem o desgaste excessivo que os treinos impulsivos podem causar. Outro aspecto importante é dar mais atenção ao aquecimento e ao alongamento. Com o passar dos anos, esses dois elementos se tornam ainda mais cruciais para preparar o corpo para os treinos. O aquecimento adequado aumenta a circulação sanguínea nos músculos, enquanto o alongamento pós-treino ajuda na recuperação e evita lesões. Ignorar essas etapas pode significar um treino menos eficiente e com maior risco de sobrecarga física. A escolha dos exercícios certos, portanto, vai além da simples execução. Envolve planejamento, respeito ao corpo e uma visão de longo prazo. Incorporar uma variedade de atividades, equilibrando força, mobilidade e resistência, não só trará resultados melhores, como permitirá que você continue treinando de forma saudável e eficaz por muitos anos. Com a sabedoria necessária, você será capaz de evitar os exageros e garantir uma performance duradoura. A chave para alcançar resultados duradouros após os 40 anos está na consistência e paciência. Ao contrário do que muitos pensam, não é o treino mais intenso ou o volume extremo de exercícios que garantem progresso. Em vez disso, é a repetição de hábitos saudáveis, aliados a uma rotina bem estruturada e adaptada às necessidades do corpo, que fazem a diferença. Ao ser consistente, você constrói força e resistência de forma segura, sem pressionar seu corpo a um limite prejudicial. A paciência é outra virtude essencial. É comum querer ver resultados rápidos, mas, após os 40, o corpo tende a responder de maneira mais lenta às adaptações. Isso não significa que o progresso será inexistente, mas sim que ele virá com o tempo, desde que você continue firme no caminho certo. Treinos impulsivos, sem foco na progressão gradual, podem gerar lesões que interrompem sua evolução, tornando o processo ainda mais demorado. Um dos maiores desafios é manter a motivação quando os resultados não são imediatos. Mas, ao treinar com paciência, você evita a frustração de tentar forçar o corpo além do seu limite. Cada pequena vitória, seja ela uma melhora no desempenho ou na recuperação, deve ser celebrada como parte de um caminho contínuo e progressivo. A paciência permite que você desenvolva uma relação mais saudável com o treino, sem cair na armadilha do tudo ou nada. Ser consistente também significa saber equilibrar intensidade com recuperação. Não é necessário treinar todos os dias em alta intensidade. Pelo contrário, dar ao corpo o tempo necessário para se recuperar é parte do processo para maximizar os resultados. Os dias de descanso são tão importantes quanto os de treino, pois é neles que o corpo se repara e se fortalece para os próximos desafios. Manter a disciplina ao longo do tempo, com ajustes conforme necessário, é o que garante resultados sólidos e sustentáveis. A combinação de paciência e consistência cria uma base estável que, com o passar dos anos, proporciona mais energia, resistência e bem-estar. Com essa abordagem, você evita os erros de curto prazo e colhe os benefícios de uma jornada fitness equilibrada e duradoura.
Controlar o impulso de exagerar nos treinos após os 40 anos é essencial para evitar lesões e garantir uma progressão saudável. Uma das primeiras dicas práticas é aprender a ouvir seu corpo. Sinais como dores persistentes, cansaço extremo ou falta de motivação podem indicar que você está forçando demais. Respeitar esses sinais é uma demonstração de sabedoria, e ajustar a intensidade ou até tirar um dia de descanso extra pode ser a chave para manter-se no caminho certo. Outra estratégia eficaz é planejar seus treinos com antecedência. Criar uma rotina equilibrada, que mescla dias de treino intenso com dias de recuperação ativa, ajuda a evitar exageros. Ao seguir um planejamento estruturado, você reduz a chance de tomar decisões impulsivas no calor do momento, como tentar adicionar séries extras ou aumentar a carga sem necessidade. Um plano bem definido proporciona um ritmo sustentável e evita o desgaste físico e mental. Dividir seus objetivos em metas menores também é uma maneira de manter o controle. Focar em pequenos progressos, como melhorar a execução de um exercício ou aumentar a carga de forma gradual, te mantém motivado e evita a tentação de querer resultados imediatos. Isso também ajuda a evitar comparações desnecessárias com outras pessoas, uma armadilha comum que muitas vezes leva ao exagero. Cada corpo é único, e sua jornada deve respeitar seu próprio tempo. A importância do descanso não pode ser subestimada. Muitos acreditam que mais treino significa mais resultados, mas, na realidade, o descanso é onde o verdadeiro progresso acontece. Incorporar dias de recuperação ativa, como caminhadas leves ou alongamentos, ao invés de treinamentos intensos todos os dias, permite que seu corpo se recupere e se fortaleça. Isso não só evita o risco de lesões, como também melhora seu desempenho nos dias de treino mais intenso. Por último, mantenha-se flexível em sua abordagem. O que funcionou para você no passado pode não ser o ideal agora, e não há problema em ajustar seu treino à medida que seu corpo muda. Adaptar-se às necessidades do momento, sem se prender a padrões rígidos, é a maneira mais inteligente de evitar exageros. Ao ser flexível, você garante que seu treino seja sustentável e benéfico a longo prazo.